né? E nós vamos seguir a ordem que está no cartaz. Vai ser primeiro o Guilherme, depois o Alexei, Daniel, Renato e Júlio. E eu fico por último. Então, vou passar a palavra para o Guilherme. Tem 10 minutos para fazer a apresentação do tema. Guilherme, com a palavra. Vamos lá, então. Vamos ao nosso tema. Antes de começar um pouquinho, eu só queria dar uma palavrinha ali que o Júlio falou sobre a loucura, né? E eu diria que, parafraseando os Mutantes, grande banda, né? Mais louco é quem me diz que não é feliz, não é mesmo? Pelo menos nós estamos aí fazendo o que a gente gosta. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão aí dos sonhos lúcidos e da viagem astral, da projeção da consciência, que traz essa confusão, muitas vezes, do que é uma coisa e do que é outra. Na minha apresentação aqui, eu quero tentar fazer uma separação bem didática entre o que eu penso que seja o sonho lúcido e a projeção astral, tá? Dizendo, claro, obviamente, que existem nuances, né, nisso tudo. Mas vamos lá, vamos dar o pontapé inicial para a gente começar essa discussão, né? Quando a gente fala nessas questões de sonhos lúcidos, projeção astral, gira aí uma certa confusão justamente pelo tipo de abordagem que a gente tem com relação ao assunto. Se a gente pegar, por exemplo, a atual filosofia da mente, né, que estuda essas questões da mente, com grandes nomes aí como Daniel Dennett, entre outros, a gente vai ver que a neurociência atual, hoje em dia, ela não faz a separação do que seja mente e do que seja corpo. Então, se coloca como a mente como um resultado, né, do cérebro, das sinapses, das conexões, dessa eletricidade que corre no cérebro. Isso estaria ali, então, nos nossos pensamentos. Então, não existe uma separação, não é mesmo? Então, quando se estuda os sonhos lúcidos, atualmente, na forma contemporânea, não se faz essa separação. Então, se vê o sonho lúcido como algo que é produzido, como o próprio sonho, produzido por nossa mente, tá? E aí vai entrar, então, uma grande diferença do que seria a projeção astral para o sonho lúcido, tá? Filósofos mais antigos, a gente pega aí desde Pitágoras, grande Pitágoras, filósofo fantástico, né, pré-socrático, que veio lá antes de Sócrates, né, pensava numa dualidade, digamos assim, no sentido de que nós temos uma alma e nós temos um corpo, tá? A gente pega Sócrates, dizia a mesma coisa, nós temos uma alma que habita esse corpo, tá? Platão, pegando um pouco mais adiante, Plotino, né, um neoclássico, né, um neoplatônico, desculpa. Pegamos aí Santo Agostinho, né, que inclusive havia sido maniqueísta. Nós pegamos René Descartes, mais contemporaneamente, que dizia que o nosso corpo é como uma máquina controlada pela nossa alma, pelo nosso espírito, né? Então, quando se fala em sonhos lúcidos, nesse sentido, nós vemos que existe uma separação, tá? Então, existe a possibilidade de uma saída para fora da matéria. Não está tudo conectado à matéria, não é tudo matéria, né? Então, os filósofos contemporâneos atuais, né, e neurocientistas, eles não pensam dessa forma, e é aí que gira uma grande confusão, né, por causa dessa forma de se observar as coisas. Bom, quando a gente fala em sonho lúcido, né, nós estamos falando em sonho, com a diferença de que nós adquirimos lucidez, consciência dentro do sonho, tendo a possibilidade de que nós possamos controlar aquele sonho, o que está se desenrolando ali dentro, tá? Nós temos a possibilidade de criar ambientes, de, inclusive, criar não só ambientes, né? Criar coisas, né? De acordo com aquilo que a gente quer. O sonho lúcido, a gente é praticamente um deus, né? Nós mandamos ali dentro.
é o nosso ambiente. E como dizem os filósofos modernos, contemporâneos, eles dizem que dentro do sonho, né, no sonho lúcido, como nós somos deuses, é porque nós estamos dentro da nossa mente. As coisas estão acontecendo na nossa mente, na nossa cabeça, tá? Contudo, a gente vê, e eu estava lendo esses dias até um livro sobre o sonho lúcido, que existe algumas coisas que confundem essas pessoas que falam que só existe tudo dentro da cabeça, quando há a interação com habitantes dos sonhos, né? Num sonho lúcido, você interage com alguém e aquela pessoa vai responder de acordo com a tua vontade, porque você que está comandando o sonho, tá? Já acontece, aliás, me desculpe, acontece casos aonde a pessoa que está interagindo contigo no sonho não responde de acordo com você estava esperando. E isso causa mais confusão ainda nessa questão dos sonhos lúcidos, né? A projeção astral, diferente do que a gente fala, o sonho lúcido como sendo um sonho, né? Na projeção astral, normalmente, e eu vou ser mais didático aqui, tá? Porque existe nuances, tá? Como eu disse no começo, mas sendo assim mais didático na coisa, cortando assim uma coisa da outra. Na projeção astral, normalmente, a gente não tem o controle total do ambiente, né? As coisas estão acontecendo e nós estamos ali como uma pessoa comum, tá? Na projeção astral, nós não somos Deus ali dentro. As coisas não ocorrem de acordo com nossa vontade. Essas são características mais pontuais, né? Os habitantes no sonho, na projeção consciente, eles não vão interagir com nós de acordo com o que a gente quer que eles façam. Eles têm sua vontade própria. Então a gente começa a ver que existe algo que não é bem assim, que não pode ser apenas um sonho, né? Existem coisas ali dentro que começam a te mostrar que existem diferenças, tá? Então, pessoal, quando a gente fala, só deixando mais pontual, quando a gente está falando em sonho lúcido, nós estamos falando de um sonho onde a gente interage ali dentro, com consciência, tá? Quando nós estamos falando em projeção astral, a coisa ela é mais, vamos dizer, não diria mais nítida, nem mais consciente, porque o sonho lúcido pode ser muito consciente. Você pode ter uma consciência fantástica dentro do sonho lúcido, mas você percebe que o ambiente ele é uma criação. Já na projeção astral, você sente aquilo ali como real, como realidade. E ainda por cima, você tem a possibilidade, na projeção astral, de você ir em locais que você realmente sabe que são físicos, que são concretos, você consegue ver coisas ali na projeção astral que você pode comprovar posteriormente, né? Eu tenho vários casos desses, aqui não dá tempo de contar, né? Casos onde eu fui à casa de pessoas que eu não conhecia a casa dela e depois, indo fisicamente, eu tive a possibilidade de comprovar as coisas que eu vi, né? Isso não acontece num sonho lúcido. Mas isso, claro, sendo uma separação bem didática, porque na prática, às vezes a gente consegue, é bem provável, né? A gente confunde o que seja um sonho com o que seja uma experiência fora do corpo real, porque existe essa mistura de onirismos, misturas de elementos vindos da nossa psique, né? Então, dá para se confundir. Só para mim terminar, tá? Tentando não me alongar muito, que a gente tem que meio que correr aqui para não perder o tempo, mas para deixar assim bem claro, né, que essa questão aí do sonho lúcido e da projeção astral não é que um seja melhor que o outro, tá? Na minha concepção, na minha opinião, pelo menos, eu vejo que os sonhos, eles trazem elementos muito importantes da nossa psique, tá? E muitos sonhos trazem elementos que são relacionados a uma experiência fora do corpo, né? Só que, quando você consegue separar uma coisa da outra, pelo menos de forma didática, para poder entender e estudar esses fatores, você vai ver que existe a possibilidade, sim,
de uma projeção astral ser real, de você realmente estar vivenciando aquelas coisas que não são frutos apenas de sua mente, tá? Só para terminar, então, que já deve estar no meu horário, só para terminar, eu gostaria de fazer uma breve reflexão aqui de o que é o real, né? Aqui nós temos dois filósofos, eu e o Júlio, né? E só para deixar como reflexão, o que é o real, né? Será que o que a gente vê num sonho lúcido não é real porque está dentro da nossa mente? Né? Então, aí que eu digo que essa separação didática que a gente faz, aquele corte didático que a gente faz, se mistura, se confunde e a sutileza da coisa é muito maior, né, na prática. Porque aí a gente vai ter que refletir o que é o real, será que formações de formas, pensamentos que nós criamos no plano astral não são reais também, né? A sutileza do plano astral, a maleabilidade do plano astral dá possibilidades grandes, né, de nós alterarmos o ambiente também. Então, se torna um pouco confuso e eu acho que é interessante trazer essa reflexão. Agora eu vou deixar essa bola quicando para o Alexei, deixar ele na fria agora, para ver como é que ele vai se sair dessa questão. Valeu! A palavra agora, Alexei Bueno.